Então, só mudando aqui, né? E a piada é inevitável, né? O Gilson e eu estamos muito bem porque estamos cercados por advogados. Então, esse é um bom sinal, né? Mas, mais uma vez, também agradecendo, doutor Ari, Paulo, estarem conosco é importante, porque quem trabalha sabe que numa empresa aberta sem um advogado você não consegue ir muito longe, né? Então, a gente fez um pacto aqui bastante amigável, né, e de boa educação. Vamos combinar que a CVM será a última a se manifestar, porque normalmente ela faz assim mesmo, né? E aí eu começaria pela ponta esquerda, com o Paulo, né, que, enfim, tem muito tempo já andando por aí. Como é que está vendo esse momento? Porque, na realidade, é o seguinte, né? E aí, falando, já empurrando a questão das relações com investidores, a gente passou os últimos anos todos no front, falando do Brasil e não das empresas, né? Então, desde questões macro do Brasil, né, processos de impeachment, a regulação nova que apareceu, mas, no fim do dia, a gente tem conseguido falar pouco da empresa e do avanço, né? E isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver o mercado de capitais, que a gente fala das empresas, né? Então, pegando esse mote, né, que é o painel de hoje, como é que a gente pode avançar de um jeito diferente, simplificando e atuando de forma mais rápida, assim, de uma maneira bem geral, para a gente começar a falar sobre as coisas, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem, depois dele haver mencionado que eu estou aqui na ponta esquerda, para um canhoto, isso acaba trazendo, principalmente essa semana, algumas metáforas mais ou menos inevitáveis. Eu acho que, acima de tudo, a empresa está funcionando bem. Eu acho que o ponto a ser considerado é o que falta para que, enfim, que é o tema desse painel, para que tenhamos mais companhias abertas. Eu acho que algumas coisas fogem, obviamente, aos limites da nossa discussão. Elas estão, ou podem ser resumidas em uma palavra. De um lado, a confiança do potencial investidor de que se justifica, entre as diversas opções disponíveis, aplicar recursos no mercado de capitais brasileiros. Do outro lado, a confiança de parte do empresário com novos projetos, com, enfim, novos investimentos que justificam a busca de recursos no mercado de capitais brasileiros. Como esses dois temas, quando existem ou quando não existem, são mais ou menos pressupostos, eu acho que a gente deveria tentar pensar um pouco na perspectiva da companhia. E aí, a despeito disso não ser, e meio terrível dizer isso mais uma vez essa semana, futebol não ser exatamente o meu esporte preferido, entre futebol e curling, eu olho o curling com uma certa simpatia. O que acontece é que a gente tem que lembrar, e o Marcelo lembrará isso no Rio de Janeiro, Gilson e Ari aqui em São Paulo, que antes de a gente começar a inventar palavras inglesas, antes do jogo principal, jogavam os aspirantes. De manhã, jogavam os juvenis. Depois inventaram os juniores, sei lá em que língua isso é dito, mas o fato concreto é que nós geramos um sistema onde, a despeito de, já no meu tempo de CVM, no século passado, literalmente, isso constar de todas as declarações de princípios da CVM, que o reconhecimento de diversas categorias de companhias abertas e de que não se chega à primeira divisão, não se joga no Maracanã ou no Pacaembu logo no início da carreira, é algo que ainda não foi, na prática, realmente reconhecido. Não existe expressão que justifique tantos elogios e tanta adesão quanto mercado de acesso. No entanto, o fato é que o reconhecimento de que é necessário
um conjunto de princípios, vou dizer, menos rigoroso, correndo o risco de, enfim, enfraquecer um pouco a minha argumentação, mas mais adaptado à condição de uma companhia que se inicia no mercado de valores mobiliários, é algo que realmente, francamente, nunca, e isso vale desde o meu tempo da CVM, nunca mereceu tanta atenção. E em função de uma ideia, a meu ver, que também não mereceu tanta atenção, que é o receio do chamado desconto regulatório vir inevitavelmente atrelado ao receio de que o investidor despreparado seja, aspas, autorizado a investir em companhias beneficiárias desse desconto regulatório. A ideia de que o investidor com um nível maior de sofisticação, com esses nomes que foram adotados, o investidor qualificado, o investidor profissional, possa ser autorizado a investir em companhias com um tratamento regulatório menos complexo, não digo menos rigoroso, eu digo propositadamente menos complexo, é algo muito importante. Não se trata de apenas simplificar os padrões regulatórios. Isso não vai resolver, porque o nível de simplificação viável para uma companhia de porte muito grande necessariamente é limitado, e é justo que seja limitado, até mesmo em função do fato de que muitas delas são também negociadas no mercado externo. Mas a possibilidade de que nós tenhamos um mercado com regras um pouco mais simples é algo absolutamente fundamental e necessário para que nós tenhamos essas companhias que se preparam, digamos assim, para o mercado. Imaginem os senhores, isso é absolutamente concreto, que eu seja dono ou controlador de uma companhia que pretende se tornar uma companhia aberta por alguma razão. A primeira coisa que eu farei seria, depois, claro, de chamar o advogado, seria dizer, eu preciso de um auditor. O auditor vai me dizer o que eu devo seguir. Eu disse, muito simples, são apenas 3.000 páginas de princípios do IFRS que você deve seguir. Ele disse, puxa, isso é muito complexo. Não, mas não tem problema, porque há mais outras 3.000 do Green Book, do IASB, que a gente, no Brasil, ainda não teve verba para traduzir, mas que servem para você entender as primeiras 3.000 páginas, sem prejuízo de o seu auditor ter, normalmente, também um outro guia com um kit suplementar de 3.000 páginas que servirá para você saber os seus padrões. Muito bem. E do ponto de vista de CMM? Isso é muito simples. Você tem a instrução 400, a instrução 480, a instrução 481 e todas as outras que vêm antes e depois destas três, que vai dar também, os senhores verão isso no intervalo, uma pequena amostra do que representa em termos de volume de papel, e vai dar tudo aquilo que você vai ter que seguir. E, ao mesmo tempo, é necessário também lembrar que todas as suas obrigações fiscais não mudam nada, que você já está seguindo um outro tanto. Quando o empresário pensa naquilo tudo, ele diz, puxa, isso é muito complexo. Será que não existe alguma coisa para uma entrada no mercado de capitais para um nível um pouco mais simples? Eu acho que isso, de alguma forma, claro, num ambiente econômico mais convidativo, poderia servir para tornar essa entrada no mercado de capitais mais simples. E, especialmente, poderia também permitir que companhias que têm uma escala que não se faz interessante para ainda os grandes bancos de investimento possam se beneficiar dessa entrada. Fazendo uma provocação para o meu amigo Gilson, e temos também o manual de listagem, que não é menor, e todas as outras regras necessárias para o acesso ao mercado, à Bolsa de Valores. Então, sem me estender mais, eu acho que, no momento em que se reconhecer, insisto nesse ponto,
Não se trata de uma questão de simplificação, trata-se de uma questão de diferenciar companhias de portes diferentes, companhias que vão captar recursos junto a públicos diferentes. Isso, sem dúvida nenhuma, poderia permitir, poderia tornar mais convidativo o acesso de companhias ao mercado. Algumas dessas não vão dar certo, isso é mais ou menos inevitável, faz parte da economia capitalista, mas, pelo menos, outras poderão iniciar com este tamanho e chegar a um tamanho muito grande. A Microsoft não começou do tamanho que tem hoje. Então, começou já naquela época na Nasdaq, não na NYSE, e numa perspectiva de crescimento. Eu acho que, insisto, concluindo, dentro dessa linha de o que se pode fazer para tornar o acesso mais convidativo, uma pequena lembrança em relação às 9.000 páginas contábeis iniciais, há um determinado padrão contábil para companhias pequenas e médias. Por que esse padrão não poderia servir para as companhias de porte médio que vão para o mercado de capitais e permitir uma certa simplificação? Tudo isso que eu estou mencionando, e já me estendendo aqui, poderia ser visto, diz, olha, dentro da famosa frase do Marcos Lisboa, ele está defendendo um tipo especial de meia entrada. Eu acho que é diferente. Eu acho, como todo mundo que defende a meia entrada, diga-se de passagem, é sempre diferente. Mas, nesse caso específico, a partir do momento em que a gente vai passar também um filme diferente para um público diferente, a entrada poderia ser diferente. Muito obrigado. Acho que esse ponto é muito bom. Eu queria ouvir um pouquinho do doutor Ari sobre a questão de mercado de acesso, né? Que números que nós temos até agora, e esse tem sido um desafio de décadas, né? Quando você olha outros mercados, Austrália, Coreia, enfim, o que seja, a gente está falando de milhares de empresas ou centenas de empresas no lugar de algumas poucas dezenas, como nós temos aqui no Brasil. Boa tarde, presidente, dos nossos trabalhos. Quando pelo menos a minha tarefa aqui, é que nós teríamos que sair daqui com 3 sugestões de medidas profundas e possíveis que poderiam ser adotadas pelas autoridades. No caso, o nosso presidente da CVM, e de instituições privadas, no caso, o nosso CEO da B3. Então, eu aproveitei essa oportunidade para trazer alguns dados para a gente tentar focar, porque essa é uma preocupação, não só desse seminário, mas há 25, 30 anos atrás, o Paulo se lembra disso, nós nos perguntamos como fazer que o mercado de capitais evolua. Na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, nós nos preocupamos com isso e começamos a levantar dados para ver onde é que fica efetivamente cada um dos problemas. Então, se o presidente permitir, eu gostaria de apresentar alguns dados e daí focar na presença do Paulo, que tem uma vivência de mercado 30 anos, Paulo, 35. Obrigado. O presidente da B3 e o presidente da CVM. A nossa grande preocupação foi fazer, primeiro, um levantamento de 12 anos, 2005 a 2017, e verificamos que o número de empresas transacionadas em bolsa ele veio diminuindo constantemente. E a pergunta é, por que isso aconteceu? Certo? Aí nós levantamos as ofertas públicas de ações, também de 12 anos, primárias mais secundárias. E nós vamos ver que, tirando 2007, que foi um movimento absolutamente extraordinário, a média de entradas, que é de ofertas
iniciais, quer de ofertas subsequentes, é razoavelmente não compatível com o tamanho da economia brasileira. Aí nós fomos para ver, nesse período de 12 anos, as subscrições das ofertas públicas. E nós vamos ver que os institucionais, que representam 15% do número deles, mais 74% dos subscritores, as pessoas físicas 7,5 pontos, e outros. Esse outros também é importante, porque no final nós vamos poder somar outros e institucionais, que vai dar alguma coisa como 91%. Ou seja, o pessoal que está subscrevendo as ações. Nessa subscrição, o traço preto, ele é estrangeiro. O traço cinza é um institucional. O vermelhinho, clube de investimento, e outros. Ou seja, nós vamos verificar que o grande subscritor de ações são os investidores estrangeiros e os institucionais. Sem eles, o mercado dificilmente se manteria de pé. Pois bem, aí nós vamos entrar no volume, no tamanho das ofertas, das 253 ofertas que nós levantamos, que são todas dos 12 anos. E nós vamos verificar que o grande tranche se encontra naquelas entre 350 e maior que 1 bilhão. Aí surge o primeiro problema. Nós vamos verificar que o sistema brasileiro de emissão, de distribuição e de subscrição, ele está voltado somente para o grande empreendimento, para a macroempresa. E aí, voltando para aquilo que o Paulo contou, ou seja, que nenhuma empresa nasce grande, mas normalmente ela nasce pequena e cresce via mercado, nós podemos chegar à conclusão que, com o decaimento do número de empresas que acessam o mercado, que é o primeiro slide, com a concentração dos compradores, dos emissores e distribuidores, que para eles faz sentido, isso não é crítica a eles. Desculpe se eu estou de costas para vocês, senão eu não enxergo aqui. E por que isso? Porque para fazer uma due diligence num grande lançamento, a instituição distribuidora ganha dinheiro. Fazer um pequenininho, elas não querem nem saber. E isso leva a que, na medida em que nós tenhamos o valor da oferta muito grande, nenhuma empresa vai precisar levantar entre 150, uma empresa nascente ou uma empresa média, ou mesmo média grande, vai precisar acessar o mercado para levantar 150, 350 milhões, porque ela não vai ter rentabilidade nem produtividade para remunerar esse lançamento. Ou seja, o mercado se concentrou na grande ponta, na macroempresa, e esqueceu a pequena. Com um problema sério, presidente e CEO, que a empresa macro, que atinge um determinado patamar de tamanho, ela migra para Nova York, via ADR. E por quê? Porque para ela é mais interessante. É um mercado muito mais líquido, é um mercado que é examinado por aqueles que fazem a análise dos mercados e, portanto, tem acesso a capitais mais fáceis e mais baratos. Aqui é o volume financeiro, que repete mais ou menos aquela outra, mostrando que institucional, estrangeiro e instituição financeira, normalmente são os bancos que fazem a distribuição, eles ficam com parte para os seus fundos de renda fixa ou variável. Nós vamos chegar que o mercado concentrou também nesse segmento. E aqui aparece um problema, ou resulta o problema. Aqui nós temos, em preto,
as entradas e em vermelho as saídas de ofertas primárias, não ofertas secundárias. E aqui nós vamos ver que nos 12 anos nós tivemos uma saída maior do que as entradas de 77 empresas. E aqui aparece a concentração do sistema de distribuição. Obviamente, se eu for distribuidor, eu vou querer fazer as grandes distribuições. Mas o que revela isso não é uma crítica ao grande distribuidor, mas é uma crítica da inexistência do pequeno distribuidor. Se nós somarmos na parte de baixo a meia dúzia primeira, nós vamos ter quase que todo o mercado de distribuição. E aí fica difícil para um eixo menor ter acesso ao mercado de valores imobiliários. E aí surge um outro problema, que é o problema da liquidez da Bolsa, o problema da liquidez do mercado secundário. Ou seja, quem entra está concentrado, normalmente, 356 empresas que têm uma participação de janeiro a maio de 0,1% do total das transações. Ou seja, aí é outra provocação, como é que nós conseguimos criar liquidez para esse mercado. Bom, baixo número de ofertas iniciais, até 17, concentração das emissões em valor de 350 milhões ou mais, predominância absoluta dos institucionais e instituições financeiras, relevante diminuição das empresas listadas, baixa liquidez, concentração do sistema de distribuição. Isso revela o quê? Que o mundo acabou? Não, claro que não. Isso revela, talvez, pudéssemos discutir, todos nós aqui, discutir como a gente faz com que o modelo volte ao sistema criado por Bulhões, Pedreira e Lamy em 76. Ou seja, a Bolsa, ela vive dos corretores. Os corretores têm que viver das distribuidoras. As distribuidoras têm que viver dos agentes autônomos, que vão pelo Brasil afora fazer as negociações. Nós tivemos um sucesso em duas empresas que renasceram, ou fizeram renascer o agente autônomo. E esses foi tanto sucesso que tiveram o seu passe adquirido. No problema de renda fixa, nós levantamos lá na Direito GV, o problema é quase que o oposto. A primeira coisa, e aí, presidente, nós vamos ver que o número de emissões 476 é extremamente mais alto do que o do 400. A pergunta é, 476, pela limitação de pessoas que podem ser procuradas, limitação das pessoas que podem comprar, é uma oferta pública? Eu tenho dúvida. Ou seja, na medida em que eles só podem vender para superinvestidores, e na medida em que é uma oferta quase que linha telefônica, mercado de balcão, eu tenho dúvida se a 476 é efetivamente uma oferta pública ou é alguma coisa que talvez nos Estados Unidos a SEC declarasse que não é uma oferta pública, mas de qualquer maneira vamos em frente com as debêntures. A debênture aparece com um quadro oposto ao das ações. As ações iniciam pequenininha e quanto mais vão chegando perto do maior valor, elas aumentam. Da debênture é diferente. Então, o maior volume de debêntures ofertadas está entre 150 e 350 milhões de reais. Por que isso? E para ir mais rápido. Porque nós temos nas debêntures lançamentos por empresas não listadas. Ou seja, são aquelas grandes empresas
que oferecem, se não me engano, só pode oferecer para 75 pessoas e só 50 podem comprar. Ou seja, essa não é efetivamente pelo porte do comprador e pelo tamanho da oferta, não é alguma coisa que vá necessitar de um processo de disclosure por parte da autoridade reguladora. E por que isso? Porque pelo tamanho do comprador e o tamanho do emissor, o comprador tem muito maior capacidade para pedir mais informações para o emissor, porque senão ele não compra. Aí, na 476, acontece a mesma coisa. Empresas de capital aberto é um menor número, empresas de capital fechado são os maiores emissores dessas debêntures. Quem subscreve são instituições financeiras participantes da distribuição e instituições financeiras ligadas à emissora. Ou seja, de novo, é um mundo fechadinho. Aqui é um problema interessante. A debênture é imaginado como sendo um título de longo prazo. No levantamento que nós fizemos, nós vamos ver que a média, prazo médio de vencimento da emissão é 6 anos. Porém, se nós contarmos os resgates antecipados que são feitos, o prazo médio desce para 3 anos. Significa isso o quê? Que a debênture vem sendo usada muito mais como empréstimo ponte do que como efetivamente um valor mobiliário. E essa é a justificativa, talvez, que as emissões de debênture no Brasil não contam, na sua grande maioria, com garantia alguma. São todos quirografários. Ou seja, a debênture deixou de ser um título de longo prazo, deixou de ser um título de financiamento, cuja única exceção são as debêntures incentivadas para a infraestrutura. Conclusões iniciais. Tem uma quantidade relevante de ofertas, a concentração é pequena, em valores inferiores, e os motivos estão aqui. Concentração com esforço restrito, a 476. O volume financeiro é 3 vezes maior que da oferta de ações. Predominância de investidores institucionais e relevante participação das instituições financeiras, tá? E vencimento de curto prazo. O que é um indicativo do uso das debêntures como instrumento de empréstimo bancário. Em vez de emitir uma promissória, emite debênture. Porém, aí, o nosso CEO, o que falta na debênture é um mercado secundário de liquidez, em que eu sei que a B3 e o BNDES estão envolvidos nisso para a criação desse mercado. E, finalmente, desculpa tanta coisa assim, eu acho que o grande mercado, muito maior que esse, é o mercado de certificados de investimento, que não tem, ressalvado o imobiliário, nenhuma lei dando suporte. É tudo regulação administrativa, o que torna, pelo tamanho, razoavelmente frágil. Então, talvez possa servir para algum bate-papo essas ideias. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ari. Acho que o Gilson facilitou um pouco a dinâmica do painel, porque agora ele pode falar de dívida e renda variável tudo junto, né? Então, se você puder se manifestar, os números são eloquentes, acho que esse é um negócio mais importante, e mostra, mais uma vez, a subrepresentação do mercado de capitais brasileiro em relação ao tamanho da sua economia. Porque a gente vai bater sempre na mesma coisa. Como é que a gente faz tudo isso, ter a representação que merece de um país que tem uma economia de trilhões. Então, Gilson. Edmar, você começou prudente, falando que a gente está cercado de advogados. Você tem certeza que você não quer deixar todos os advogados falarem antes que eu? Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite a esse encontro. A segunda vez que eu venho aqui, né? Ano passado, a B3 tinha 15 dias de vida, ou mais ou menos um mês de vida.
Eu estava lá há pouco tempo e, para mim, é uma honra participar. Ano passado, a gente estava também vivendo um período bastante volátil no mercado, pós vazamentos de áudios, então o timing é muito bom. Então, queria agradecer muito pelo convite, parabenizar o IBRE pela iniciativa. A gente não... Acho que esses aqui são encontros em que a gente mostra que a gente não está desistindo do Brasil, né? Então, para mim, é uma honra poder estar aqui com advogados tão ilustres, um advogado que trabalha conosco na companhia, o professor Paulo Aragão, o professor Ari Osvaldo foi conselheiro da CETIP durante muito tempo, onde trabalhamos juntos, e meu regulador, né? Então, a CVM, nosso regulador, Marcelo, fazendo um trabalho bonito lá. Então, acho que uma boa forma, gostei muito das provocações que o professor Ari Osvaldo fez, e eu vou tentar endereçar algumas da minha visão, um pouco da visão da B3, quanto a algumas provocações e constatações, na qual, em sua maioria, eu tendo a concordar. Eu acho que a gente tem que ver o desenvolvimento e a provocação do aumento do número de companhias abertas e mercado secundário, tanto pelo lado da oferta e pela demanda. Então, vou tentar trabalhar, fazer minha exposição aqui dos dois lados, um pouquinho do lado da demanda e um pouquinho do lado da oferta. Vou começar pelo lado da demanda, apesar de chover um pouco no molhado, como você mesmo falou. Eu acho que é importante a gente pontuar que não há muito como competir com um juro real tão alto. E a gente teve aí, durante todo esse período que o professor mostrou, recordes nos nossos juros reais na economia brasileira, né, talvez por uma falta de disciplina fiscal, que está muito evidente agora, e a gente está diante de um momento interessante, porque a gente talvez esteja, talvez nos últimos 15 anos, no momento que a inflação está nos dando um alívio, talvez a inflação mais baixa dos últimos 20 anos, ou 30 anos, né, 3%, 3% a 4% esse ano previsto, juros mais baixos da história. E isso, para mim, é a grande provocação do lado da demanda por crédito ou por ações ou por equity, de que os gestores precisam se mexer. Então, acho que isso, do lado da demanda, é importante que a gente mantenha essa disciplina fiscal, né? E aqui fica, né, a nossa esperança para candidatos e para a eleição que vem por aí. Tem todo um mercado a se desenvolver. Acho que a provocação do mercado de dívida é muito importante. O mercado de capitais não é só um mercado de ações, é um mercado de dívida, e o acesso à dívida, talvez até dentro de um processo de educação da companhia, ele venha antes do que efetivamente a abertura de capital. E também tem um lado da demanda importante, que tem uma geração nova de investidores muito menos, vamos chamar assim, preconceituosa com o mercado de capitais. Porque eu acho que a geração anterior, ou algumas gerações anteriores, talvez nossos pais, em face de todos os planos econômicos no Brasil, em todo o confisco, tinha uma tendência a assumir posições conservadoras que hoje uma nova geração não tem. A gente, às vezes, esquece isso, mas, assim, hoje a gente tem uma geração que já não convive com inflação há 20 anos, ou nem sabe, às vezes, explicar o que é a hiperinflação. Então, essa troca de geração tem ajudado. A gente está, talvez, no meio desse caminho entre alguns investidores, aí, talvez acima de 50 anos, que ainda tem alguns traumas, né, 50, 60 anos, e tem uma geração um pouco mais propensa a assumir risco. Acho que isso é importante, porque a gente esquece, às vezes, que a gente teve plano econômico, confisco, né, uma série a história não ajuda, né, o mercado de capitais nesse sentido. Então, acho que no lado da demanda, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade incrível. No lado da oferta, eu acho que o nosso país precisa crescer também para a gente ter uma oferta maior. Eu cito o exemplo, eu tive 2 semanas atrás na China, assinei um acordo de distribuição da B3, que tem focado muito nesse lado do cliente, né, de a gente estar mais próximo das empresas, abrir os mercados para as companhias brasileiras e tentar estar mais perto dos nossos clientes, e uma diversidade grande de clientes. E ele, enfim, trocando ideias sobre quantidade de IPOs, volume médio de IPO. Aí eu perguntei para ele, lá na presidência da Bolsa de Xangai, quantos IPOs por ano ele fazia. Aí ele falou, puxa, eu estou com um problema danado, não estou conseguindo dar vazão, são 250 por ano e eu tenho fila. E a exportação de mercado, que é uma das preocupações que eu vou abordar também para ele, falou assim, ó, as empresas chinesas estão indo para fora porque eu não estou conseguindo dar vazão à emissão. E é uma verdade que o professor mostrou,
que o IPO médio no Brasil ele é mais ou menos, em volume, 5, 6 vezes maior do que o IPO médio no resto do mundo. Ou seja, realmente só uma quantidade seleta de empresas acessam o mercado de crédito. E eu perguntei, mas vem cá, me fala um pouco sobre o que você acha que são as grandes diferenciais. Ele falou, olha, você, no seu país, emitir ações, o regulador proíbe a emissão de ações? Eu falei, não, o regulador é bastante alinhado em desenvolver. É muito difícil? Eu falei, não é fácil, mas não diria que é muito difícil, né? Quando a gente compara, eu acho que é um mito dizer que é muito mais difícil. A gente até está fazendo um trabalho hoje na B3 para mostrar isso para vários presidentes de empresa que muitas vezes estão pensando em emitir ações. No Brasil não é mais difícil, ou muito mais difícil, você fazer abertura de capital, não. Acho super válida a discussão, mas não é esse o grande problema. Então, o que sobra? Ele falou, sobra crescimento, né? Facilidade, se não tem nenhuma restrição, você tem que crescer. Só que se a gente não cresce, se o país não cresce, realmente fica difícil, olhando o mercado de capitais sobre o lado da oferta, competir. Ao contrário, a gente acho que viu nos últimos anos talvez um dos maiores índices de mortalidade de empresas, quando a gente olha balanços até de algumas empresas que dependem de empresas médias, pequenas e médias, você vê um índice de mortalidade de empresas talvez recorde nos últimos anos, índice recorde de empresas entrando em recuperação judicial. Então, acho que é o cenário que piorou muito, e acho que as pequenas e médias empresas estão meio amassadas, talvez, dentro desse universo de represadas em seu crescimento, né? Também, no lado da oferta, acho que a gente tem aí um lado, pelo menos um viés aí de copo meio cheio, que é essa que eu mencionei de troca de geração. Novos empreendedores, e aí falando de startups, também têm menos preconceito e já nascem, muitas vezes, com seu capital pulverizado. Isso vai ajudar no médio prazo. Quer dizer, essa troca de geração tem sido boa, no sentido de que as startups e essas novas empresas já estão nascendo com controle pulverizado. É muito comum você ver vários investidores anjos, sociedades. Então, isso é talvez uma mudança, né, que é importante reconhecer. O capital, vamos chamar assim, pulverizado e disperso, e um novo player, que acho que é muito importante quando a gente olha a estatística, por menor que tenha sido o número de IPOs, os private equities e os venture capitals têm feito um importante trabalho, né, de ponte, de transição entre as empresas de capital fechado e a abertura de capital. Então, entrou um agente novo que eu acho que tem um papel relevante e importante no lado da oferta, para que esse mercado se desenvolva. E, por último, eu destacaria, acho que depois de 10 anos dos IPOs, das bolsas, das duas bolsas, do IPO da CETIP também, todas essas empresas que formam a B3, a gente está vendo, aí sim, uma consolidação e um redesenho no setor de intermediação, né? Quer dizer, mudou. A figura do corretor hoje mudou. Então, a gente está tendo, talvez, depois um pouco atrasado, né, esse redesenho do segmento, do setor de intermediação, e está um redesenho, a meu ver, para muito melhor, né? Tem um papel relevante que essas plataformas de distribuição e as novas corretoras estão fazendo no mercado, seja de educação, de acesso, de distribuição de valores imobiliários, e eu acho que isso tem sido também transformacional, né? A gente está vendo pela primeira vez efetivamente um movimento no Brasil de arquitetura fechada na distribuição de produtos de investimento para uma arquitetura aberta. Tudo isso contribui para o mercado de capitais. Eu acho que é um pouco do que eu queria falar. Assim, eu reconheço. Eu queria só algumas provocações que o professor fez. Acho que a liquidez do tema de ADRs, eu tenho uma grande preocupação com exportação de mercado. Eu acho que é uma preocupação até compartilhada com o regulador. A gente não quer exportar o mercado brasileiro de capitais. Eu diria que a ADR ela não é mais, assim, vamos chamar assim, o grande atrativo, porque, em algum momento, os conduítes ou os nossos reguladores não fizeram um bom trabalho e as fronteiras se fecharam, seja por vamos chamar assim, exoticidades fiscais, a criação dos IOFs, né? Essas coisas, o lado fiscal sempre machucou o investidor estrangeiro e talvez a falta de previsibilidade jurídica tenha afastado. Eu acho que hoje estamos num momento bem melhor.
acho que não podemos negligenciar esse lado, né, de garantir que o acesso aos investidores esteja desobstruído, porque o investidor estrangeiro tem um papel preponderante no acesso, e que, se a gente fechar esse canal, simplesmente a gente vai exportar ao mercado. Como vários países fizeram, isso é péssimo para o país, para o mercado de capitais. E eu acho que esse é um ponto que, quando a gente olha algumas empresas que possam ter listado exclusivamente fora, todos, ou em sua maioria, mais do que 75% dos investidores que compram essas ofertas lá fora têm participação acionária em alguma empresa no Brasil. Sabemos que, como o B3, como empresa aberta, né, Movida também, sabemos que, em quase totalidade das empresas abertas brasileiras, mais de 50% tem participação do free float, tem participação de estrangeiros. Não é complexo essa compra, né, de ações no Brasil, nem giro. Então, eu acho que isso também é um pouco... A gente tem que desmistificar, talvez fazer um esforço conjunto, B3, reguladores, distribuidores, investidores, para que isso fique claro de que hoje não é um impeditivo você comprar, o investidor estrangeiro acessar qualquer empresa no Brasil. Eu compartilho muito da ideia de fortalecer o mercado secundário de crédito. Acho que é muito importante que a gente tenha liquidez no mercado secundário para que as empresas consigam fazer suas emissões. Me permita discordar, professor, eu não acho que a 476 seja um instrumento ruim, eu acho que, ao contrário, é um instrumento que, se a gente for analisar a evolução, cresceu muito e deu muito possibilidade de captação para muitas das empresas. Todos enxergam que é um formato que pode ser distribuído, às vezes, no primeiro momento, você não tem a possibilidade de fazer a colocação inteira com investidores institucionais, justamente porque ainda é um mercado raso, pouco desenvolvido, compete com títulos públicos, rendendo, né, inflação mais 6%. E também não acho que prazo de 3 anos, mesmo que o prazo inicial seja 6 e depois de resgate seja 3 anos, para um Brasil acostumado com CDI, com taxa overnight, seja tão curto assim, né? São poucas as oportunidades de captação muito mais longas do que 3 anos. 3 anos já é um grande avanço quando considerarmos que, talvez há 5, 10 anos atrás, a gente falava de captações de 1 ano. Então, acho que a gente está evoluindo, não acho que sejam empréstimos pontes, e isso acho que é muito importante. Acho que esse mercado secundário forte, ele passa por um ecossistema diversificado. Eu acho que hoje a gente tem esse ecossistema presente no Brasil. Talvez, quando eu falo de ecossistema diversificado, eu falo de investidores institucionais, investidores estrangeiros, os multimercados no Brasil, né, as fundações, os HFTs, que são traders de alta frequência, que dão mais liquidez aos mercados, sejam eles de dívida, sejam eles de equities, private equities, enfim. Só que eu tendo a achar que talvez o segmento que é menos representado, que deveria ter uma parcela maior, são as pessoas físicas, né? E as pessoas físicas têm um processo de educação e apetite de risco de um juro mais baixo, uma inflação mais baixa, que eu espero que a gente consiga manter no Brasil. E acho que, por último, eu só queria compartilhar aqui muito com o que o Paulo falou e que eu acredito que o Marcelo vai falar, porque as iniciativas de diminuir custos de observância, de facilidade, de rever os reportes trimestrais, facilidades, a gente compartilha totalmente com essa agenda de diminuir custos de observância é super importante, assim como a gente tem várias iniciativas de governança, né? Essas são iniciativas muito nobres e que a gente tem que continuar perseguindo, garantir que a gente não abaixe a cabeça para que a gente não tenha vamos chamar assim, essas dificuldades no nosso mercado. Então, acho que eu fico por aqui também para não deixar todos falarem, mas acho que esse é um pouco da minha observação. Só antes de pedir para o Marcelo falar, só lembrar para todo mundo que as perguntas podem ser feitas via aplicativo. Eu já vou me antecipar um pouquinho, a gente vai avançar um pouquinho no tempo, a gente depois compra esse tempo do intervalo, que eu acho que é importante todo mundo se manifestar, e depois a gente poder ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, Marcelo, por favor, fica à vontade. Obrigado, Edmar. Obrigado. Boa tarde novamente a todos. Eu só vou fazer aqui uma rápida referência. Você antes mencionou, Edmar, que você estava cercado, você e o Gilson estavam cercados aqui por advogados. Eu, em benefício aqui da transparência, tenho que dizer que o advogado tem licença para advogar e minha licença está suspensa.
até não é? Obrigatoriamente. Isso esse é um ponto importante, porque quando eu estava do outro lado do balcão, um dos meus desafios diários, ao começar o dia de trabalho, era me preocupar com ter casos para trabalhar, ir atrás de casos e de clientes, que certamente não é uma preocupação aqui do doutor Ari, do nosso doutor Paulo aqui, que os clientes vão atrás deles. Mas, hoje em dia, isso mudou. Como regulador, em qualquer lugar que eu piso, eu ganho trabalho. Eu cheguei aqui, enfim, ainda bem que eu não estava anotando nada, porque ia faltar papel. Mas eu queria dizer que, na realidade, são tantas as frentes que têm que ser consideradas, é uma questão, na verdade, o crescimento do número de companhias listadas, para a gente ficar só no nosso ponto aqui desse painel, ele ainda assim depende de tantos fatores, da contribuição de fatores culturais, de fatores conjunturais econômicos, é muita coisa que tem que acontecer, e eu não estou me esquivando de não só debater o que nós podemos fazer em termos de um novo olhar sobre as nossas regras, mas também da atuação no dia a dia. Mas, além disso, existe uma questão que, por pouco, ela não passou aqui despercebida nas conversas, mas o Gilson mencionou ela rapidamente no final, que é uma questão cultural, uma questão educacional. O nosso mercado só vai ter uma verdadeira liquidez a partir do momento em que nós tivermos uma massa considerável de investidores individuais. Ano passado, o primeiro evento em que eu falei, fui recebido lá pelo Gilson, no evento em Campos do Jordão. Me lembro que o número de investidores individuais com registro na B3 era um pouco menos de 600 mil, se eu não me engano. Continua aí? 650. Pois é. São, sei lá, 28 milhões de CPFs ativos. Então, existe um espaço para crescimento em ações, claro, renda variável, né? Mas, ainda assim, existe um espaço para crescimento, e isso só vai acontecer com a confluência de fatores. Obviamente, um deles aqui já muito mencionado, que é a taxa de juros num patamar razoável, e tudo indica que nós já chegamos num patamar razoável, e tudo indica que temos boas condições para permanecer nele por um bom tempo. Isso ajuda, na verdade, isso até pune quem não migra para um ambiente como o do mercado de capitais. Mas a questão da educação, ou para usar um linguajar mais contemporâneo, a inclusão financeira é absolutamente fundamental. A gente não vem de uma cultura, de uma tradição de investimento em renda variável. E tem que ser múltiplas as ações nesse sentido. Quer dizer, a gente já tem uma geração que é menos avessa a risco, que conhece um pouquinho mais de rudimentos de investimento, mas isso ainda é muito pouco perto do que precisa acontecer. E eu digo isso logo no início, porque eu quero fazer uma ponte com o comentário feito aqui antes sobre a Instrução 476 e a Instrução 400, né, as duas instruções principais que tratam de ofertas aqui. A Instrução 476 ela foi enormemente bem-sucedida. Ela cumpriu um papel muito, muito importante no financiamento das companhias. E a própria estrutura dela foi bem reconhecida pelo mercado, e eu fico extremamente à vontade para fazer um elogio aqui à regulação nesse ponto, porque eu não tive nada a ver com isso. Isso tudo aconteceu antes de mim. Então, a Instrução 476 ela foi tão bem sucedida que o guarda-chuva dela foi aumentando para permitir mais possibilidades. Várias companhias se financiaram. É verdade que isso não gerou liquidez, isso não trouxe investidores de porte sequer médio, talvez, né? Mas, ainda assim, ela foi muito importante para o financiamento das companhias. E isso tudo, de certa forma, acabou deixando mais claro o contraste que existia com relação ao regime da Instrução 400, que esse, sim, eu acho que precisa ser atacado, e esse tem sido já um objeto de discussão bastante concreto que nós temos tido, né, desde o início. Estou vendo aqui, o Zeca aqui da Ambima já participa, eu já estive na Ambima discutindo esse tema, e vamos continuar nessa discussão sobre o regime das ofertas.
já está na nossa pauta regulatória na CVM, não iremos certamente sair com a audiência pública, nada disso este ano, mas está na nossa pauta a conclusão dos estudos, que são o primeiro passo, né, do processo regulatório. Então, o regime de ofertas já está na nossa pauta regulatória, e esse ano ainda a meta é concluir o estudo, e será muito importante para ajudar a trazer mais companhias. Um outro ponto que eu acho importante também, foi falado aqui sobre o tema da importância do Venture Capital e do Private Equity, e também desse receio que nós todos aqui compartilhamos da exportação, né, de companhias. Algumas dessas companhias que já fizeram a sua oferta inicial no mercado estrangeiro, elas já nasceram capitalizadas por fundos de venture capital estrangeiros também. E é muito provável que, já na negociação inicial, essa oferta no exterior já tivesse sido prevista. Isso é bem possível, porque se os fundos estão lá, né, esses fundos de venture capital mais ativos, o nosso mercado de venture capital ele está em desenvolvimento, ele não chegou no patamar ainda do private equity aqui, que é mais estruturado, é mais sofisticado. Mas eu acredito que, com o crescimento do mercado e do setor brasileiro de venture capital, nós podemos ter mais condições de perseguir a origem já de uma futura oferta no Brasil desde o primeiro momento, como o Paulo bem falou aqui, desde o dente de leite, vamos dizer assim, das categorias de base. Então, acho que esse é um caminho também, e esse ponto precisa ser atacado. E também isso para mim, mercado de capitais, ele, obviamente, para todos aqui, ele inclui mais do que as ofertas. Inclui o mercado de dívida, que tem que ser fortalecido, e inclui também, pensando especialmente no acesso a financiamento para a empresa pequena e média, inclui também financiamento via esses fundos, que são os que apoiam as companhias via financiamento em etapas mais iniciais da sua vida. Mas, aí de novo, como as coisas se retroalimentam. Esses fundos eles têm prazos de investimento e desinvestimento, e as saídas que eles encontram são ou via uma oferta ou via um M&A, né? Uma saída via venda também, o que só reforça a importância de todas essas frentes serem trabalhadas em conjunto. Nós, na CVM, temos trabalhado, já falei aqui antes na abertura, sobre a importância que tem esse projeto de redução de custos de observância para tornar o mercado brasileiro, o nosso arcabouço regulatório, cada vez mais competitivo. Os mercados competem, né? Eu li um artigo, uma vez, falando sobre a reação da Bolsa de Hong Kong quando houve a oferta do Alibaba, talvez uma das 3 maiores, se não a maior, já feitas, que não foi feita em Hong Kong, apesar da expectativa. E o diagnóstico que eles fizeram, e isso está além das nossas possibilidades, pelo menos na CVM, é que existe um grande atrativo para alguns empreendedores, para alguns empreendimentos, quando eles podem usar de regras de direitos políticos mais flexíveis. Então, quem tem visto as últimas ofertas de companhias dessas maiores de base tecnológica, tem visto essas companhias fazer a primeira rodada de venture capital, uma segunda, às vezes um private equity, e uma oferta de ações já prevendo, às vezes, regras que aqui no Brasil não seriam possíveis, com diferenciações de direito de votos, algumas regras de desequilíbrios que a nossa legislação não permitiria. Então, é importante também nós termos ciência de que existem alguns fatores que estão muito além do que a CVM, do que a B3 poderiam contribuir, e que eu nem sei se para o nosso mercado seriam interessantes nesse momento. Esse é um debate. Eu sou agnóstico com relação a isso. Aliás, com relação à maioria dos temas. A gente tem que ter a cabeça aberta para fazer aquilo que, dentro das regras de segurança e de transparência, a gente possa fazer para o mercado crescer. Então, acho que nós temos trabalhado nessa frente de redução de custos de observância. Sou
muito esperançoso, sou muito otimista com relação aos resultados que nós podemos vir a ter. E também, além da CVM sozinha, nesse plano regulatório, vamos dizer, oficial, nós temos trabalhado em duas frentes que incluem outros agentes, outras autoridades. A primeira, por força de uma portaria conjunta nossa com o Ministério da Fazenda, nós temos trabalhado num estudo, né? Nós queremos ter diagnósticos sobre o que pode ser feito para melhorar aqui no Brasil as regras dos remédios disponíveis aos acionistas que sejam prejudicados. Então, há um debate grande sobre a falta de uma figura da class action no Brasil. Não sei se a class action seria o remédio adequado para cá. Não sei se ela se encaixaria bem, seria uma figura que se encaixaria bem. É possível que sim, talvez não, talvez com algumas adaptações. Isso precisa ser estudado. E essa portaria conjunta, ela serviu, primeiramente, para criar um grupo de trabalho conjunto nosso com o Ministério da Fazenda, o secretário João Manuel, para que nós possamos engajar outros agentes nesses estudos e, ao final, com base nos diagnósticos, tomar as ações que sejam consideradas adequadas. E, além disso, como já é também de conhecimento público, foi criado, também no âmbito do Ministério da Fazenda, o Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais. Ele foi, na verdade, reiniciado e junta, enfim, diversos agentes oficiais e também o mercado, para que a gente possa trabalhar com uma pauta de desenvolvimento que não dependa necessariamente de mudança legislativa, que possa ser trabalhada via decreto, possa ser trabalhada via resoluções do Conselho Monetário Nacional, que possam ajudar a destravar alguns pontos e eliminar alguns obstáculos para o crescimento do mercado. Então, só para não deixar de falar aqui do ponto do volume de papel, eu também acho, do volume de informações, né? Falar sobre papel hoje em dia, as informações estão disponíveis em papel, estão disponíveis virtualmente, em diversas fontes. Outro dia, eu estava soando repetitivo na apresentação que eu estava fazendo e eu disse que eu estava parecendo um disco arranhado. E era uma plateia de estudantes de graduação. Provavelmente nenhum deles tinha ouvido um disco na vida. Então, a gente tem que... Não é um termo para os millennials. Então, eu acredito que aqui a gente tem que pensar também que a informação em excesso, se ela é necessária, como apresentar também aquela informação de forma mais útil, né? São vários os estudos que comprovam o fracasso absoluto de informações obrigatórias em algumas indústrias específicas. Aí eu estou falando mais de questão consumerista. A indústria farmacêutica, a indústria de seguros, especialmente nos Estados Unidos, elas obrigam as empresas a divulgar uma quantidade de informação colossal que ninguém lê e que, no fundo, é uma ineficiência que também se retroalimenta, porque se exige um trabalho de parte da empresa colossal para fornecer aquelas informações em benefício de um consumidor que não as lê. Então, é uma ineficiência atrás de outra nesse ciclo. Então, nós temos que ter certeza de que as informações que nós exigimos são necessárias e que elas são apresentadas para o público ao qual ela se destina de forma útil. Ainda que nós possamos exigir uma quantidade de informações que alguns setores do mercado considerem excessiva, em alguns momentos é preferível começar, vamos dizer, com esse excesso e depois fazendo os ajustes na medida em que eles se mostram necessários e convenientes. Então, é para isso que existe esse projeto de redução de custos e é com esse projeto, dentre outras diversas iniciativas, que a gente espera contribuir para a melhoria do mercado, especificamente também através da criação de condições para o aumento de companhias listadas. Então, eu vou encerrar por aqui, fico à disposição para as perguntas e agradeço novamente ao Edmar, ao Plugger ali, pelo convite para participar desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só
timekeeper, desculpem o anglicismo, já me alertou, eu vou só pedir uma única pergunta, né, para a gente também exercer um pouquinho aqui do objetivo, que é ter um fórum de escuta também de quem está presente. Então, a pergunta pode ser via microfone, temos as atendentes aí espalhadas pelo salão, ou ainda também, como eu já havia falado, pelo aplicativo. Então, vou deixar a plateia à vontade para quem quiser se manifestar, fazer uma pergunta para um dos participantes. E, por favor. Acho que todo mundo está envergonhado. Então, com isso, eu encerro o nosso painel. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. E vamos continuar, porque tem mais coisa por aí. Muito obrigado e, mais uma vez, obrigado a todos. Ok, muito obrigado a todos os palestrantes e participantes deste painel.